Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos continuar a nossa aula, inicialmente com uma revisão a partir dos dias da semana. Começando com domingo, o D girando no rosto. Domingo, novamente. Segunda ou segunda, terça ou terça, quarta ou quarta, quinta é o 5 nessa região ou aqui, sexta, configuração dessa forma neste lugar, sexta, sábado, sábado, novamente, domingo, segunda ou segunda, terça ou terça, quarta ou quarta, quinta ou quinta e sexta, sábado, sábado. Agora, um exemplo de frase. Hoje, segunda ou segunda, aula de Libras, eu tenho. Então, hoje é segunda-feira e eu tenho aula de Libras. Outra frase. Sábado e domingo seria o final de semana. Então, neste final de semana, olha, casa, mãe, eu fui. Então, neste final de semana, eu fui à casa da minha mãe. Agora, meses. O sinal de mês, como se você estivesse retirando a folhinha do calendário, mês, mês, só uma vez, mês, janeiro, mês, o F, fevereiro, o F, fazendo esse movimento, mês, março, M, olha, C cedilha O, ou escrito, março, mês, abril, o A, lembrando, Tiradentes aqui nessa região em A, abril, mês, maio, pode ser escrito ou mês, com o indicador você bate nessa região, maio, são as duas variações que nós conhecemos, mês, maio ou mês de maio, mês de junho, a fogueira, junho, ou mês J e a fogueira, mês de junho, mês, julho é o JL ou mês, julho, todo escrito. Relembrando ainda, mês, agosto, novamente, mês, agosto ou mês, agosto, mês, setembro, lembrando soldado marchando, olha, setembro ou o capacete do soldado, olha a configuração, setembro, mês, novamente, olha, mês, girando o, outubro, mês, novembro, o N com movimento, mês, dezembro. Agora alguns exemplos de frases. Qual é o mês que você nasceu? Olha, mês, você nasceu. Olha. Qual é o dia e o mês que você nasceu? A data que você nasceu, o dia, o mês de nascimento. Agora, relembrando os sinais para ano, ano futuro. Olha, quando eu me refiro ao ano de 2021, por exemplo, ano passado, anos. Ok. Agora, seguindo com os pronomes interrogativos, também ainda em revisão. O sinal de como ou como. Pode ser feito com esse movimento, como, ou dessa forma, como. O sinal de porquê, batendo, olha, porquê. Por que você não gosta Libras estudar? Por que você não gosta da aula de Libras? Por quê? Não, eu gosto aula Libras ou Libras. Você, aula, não veio. Por quê? Agora, relembrando o quando no passado e o quando no futuro.
Quando? Quando? Exemplo, né? Você casar. Quando? Ou seja, quando você irá se casar? Você casou-se. Quando? Eu jogo para o passado, viro a mão e jogo para trás. Quando no futuro, a mão é direcionada para frente. Agora, nós vamos iniciar uma parte nova para vocês, que se refere ao sinal de que horas e o sinal de quantas horas com o sentido de duração. Quando eu me refiro a que horas, eu faço apenas o ponteiro do relógio. Que horas? Que horas? Tem pessoas que só mostram essa região e apontam. Que horas? Ou, que horas? Configuração em L faz o ponteirinho. E o sinal de duração é em D, neste lugar. O D, duração. Então, quando eu me refiro a 1 hora de duração, também é este sinal. 2 horas de duração, eu faço o D nesta região. 3 horas de duração, eu faço aqui no rosto. 4 horas de duração, também aqui no rosto. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, para que vocês possam entender e eu continuar explicando. Exemplo, você viajar de avião. Uberlândia, olha o sinal de Uberlândia, o UL, Uberlândia. Então, olha o sinal de avião. Viajar de avião. Uberlândia. Até São Paulo, é o P aqui, olha. São Paulo. Qual é a duração da viagem? Duração. Você gastou de avião de Uberlândia até São Paulo. Duração. Ah, eu gastei 2 horas de avião. Não, foram 3 horas. Entenderam? E se eu quero saber que hora você saiu? Ou que hora você começou a estudar, por exemplo? Ou começou a estudar ou aula. Então, que horas você começou a estudar? Ou que horas você começou a aula? Que horas começou a sua aula? Então, esse aqui é a hora. E este aqui se refere a horas no sentido de duração. Quanto tempo durou? Continuando, então 2 horas de duração, 3 horas, 4 horas. Mais de 4 horas de duração, eu faço o sinal de duração e coloco a quantidade. Ah, são 5 horas. Duração, 6 horas. Exemplo, eu estudei 6 horas. Fiquei 6 horas estudando. A aula começou 6 horas da manhã ou 7 horas da manhã. Continuando, meia hora. Eu faço o D aqui no rosto e a metade do rosto, meia hora. E pode ser também 30 minutos, você pode fazer isso. Exemplo, eu, casa, mamãe, fui. Então, eu fui andando até a casa da minha mãe. Meia hora. Então, eu fui andando e gastei meia hora. Ou 30 minutos. Se eu me refiro a outros, né? Quando eu me refiro a minutos, exemplo que está na apostila de vocês, é os 5 minutos. Então, 5 e o M movimento, minutos. 30 minutos ou meia hora. 15 minutos. Aí eu coloco dessa forma, coloco 15 mais o sinal de minutos. Revisando ainda aos sinais de manhã. Olha, é o 5 aqui, manhã. Manhã ou cedo, este sinal se refere a manhã ou cedo. Façam junto comigo para vocês treinarem. De manhã ou cedo. Tarde, tarde ou com o apoio da mão, tarde. Noite, olha, noite, novamente, noite ou noite. Madrugada, fazer de lado para que vocês possam ver, madrugada ou madrugada. Madrugada, madrugada. Outro exemplo para vocês entenderem. Eu estou perguntando quantas horas? Ou que horas é agora, né? Que horas? Ou quantas horas? Agora
2 horas da tarde. Olha, o 2 mais o sinal de tarde. Dependendo do contexto, você não precisa colocar o tempo. Eu consigo entender. Por exemplo, eu pergunto, nesse momento eu estou no horário da tarde, e alguém me pergunta, e eu digo, ele vai entender que são 2 horas da tarde. Eu não preciso colocar este sinal dentro do contexto, por causa da situação, por causa do horário. Mas dependendo da situação, você precisa colocar o sinal de tarde, manhã ou noite. Continuando a nossa aula, agora eu vou ensinar alguns verbos. O sinal de verbo é o V aqui ou dessa forma. Verbo, verbo. São as 2 variações que nós utilizamos. Verbo. Pode ser que existam outras variações. Verbo, verbo. O primeiro é o verbo casar, que pode se referir a casado ou casada, esposo ou esposa. Casar. Casar, só isso. E não faz isso, porque isso aqui é separar no sentido de relacionamento. Então, casar. Falar é em P na boca. Olha, a configuração em P você coloca na boca. Falar. Falar. Morar é o sinal de casa. Exemplo, onde você mora? Qual é o lugar onde você mora? Ouvir, traz para o ouvido. Ouvir ou ouvinte. Respeitar, pode ser em R, aqui, olha, respeitar, ou dessa forma. Esse aqui também está no contexto de obedecer. Respeitar ou respeitar. Depois vocês observem a apostila, a variação que nós temos. Sentir. Sentir. A configuração em C você coloca nessa região. Sentir. Ou com movimento ou parado. Sentir. Cuidado que dessa forma você vai dar outro significado para esse sinal. Então, sentir ou sentir. Sentir. O movimento é batendo no seu corpo. Não é para baixo, para cima. Sentir ou sentir. Ensinar. Então, quando eu ensino, olha, configuração em O e jogo para você. Ensinar. É você que me ensina. Isso aqui é chamado verbo direcional. Quando você direciona o verbo para o sujeito. Eu vou ensinar Libras a vocês. Eu não preciso fazer isso. Isso é português sinalizado. Se sou eu que estou ensinando a vocês, eu estou ensinando Libras. É você que vai me ensinar. Vocês estão me ensinando Libras. Você vai ensinar a uma terceira pessoa. Olha, eu continuo olhando para você e você direciona o sinal para uma terceira pessoa. Ensinar Libras ou Libras. Explicar. Olha, a configuração é em S e você desce, vai soltando os dedos. Explicar. Explicar. Me explique. Libras. Pode me explicar? Me explique. Explicar. Façam junto comigo e acompanhem com a apostila para facilitar o entendimento das nossas aulas. Fazer. Configuração em A e você faz isso aqui. Fazer. Bate um polegar no outro. Fazer. Olha, fazer. Como eu já havia mencionado, casar. Agora, separar, no sentido de relacionamento. Separar. E nós temos aí o sinal de divórcio também, que é em D, e você separa. Olha, divórcio, divorciado. Em D, divórcio, que não está na apostila de vocês. Estou mostrando a título de curiosidade. Divórcio. Separar. Agora, eu vou mostrar algumas frases. Será que alguém conhece esse sinal? Novamente essa frase. Você é casado ou casada? Não, eu. Olha o S. S de solteiro ou solteira. Então, este sinal refere-se ao sinal de solteiro ou solteira. S girando em círculo. Solteira ou solteiro.
Novamente. Onde você mora? Mais uma frase com verbos. O P fazendo este movimento. Professor ou professora. Como eu não coloquei o contexto, pode se referir a professora ou professor. Eu posso fazer isso ou isso, que se refere a homem ou mulher. Então, a professora ou o professor, que será que é esse verbo? Explicou Libras. Novamente. Ou outra frase. Ou, quem será que lembra deste sinal? É o sinal de verbo, que pode ser feito assim ou assim. Então, a professora ou o professor explicou verbos. Explicar. Continuando ainda para nós finalizarmos este contexto de verbos, o sinal de reunir ou reunião é em R, fazendo este sinal, esse movimento, ou configuração dessa forma, fazendo isso aqui. Nós temos essas duas variações, reunir ou reunião, ou o R em círculo, reunião. Lembrando, né, que as pessoas em círculo, reunidas, reunião. E há lugares que faz reunião, que isso aqui também é um classificador de pessoas, no caso, sentadas em círculo, reunião, configuração em círculo dessa forma, reunião. Ou reunião, reunião, reunir. E por fim, trabalhar, trabalhar. Um exemplo de frase. Ou, onde você trabalha? Onde você trabalha? Trabalhar. Mudando o nosso contexto, vamos partir para os sinais referentes a disciplinas, disciplinas escolares. Então, o sinal para esse contexto que se refere a disciplinas é dessa forma. Disciplina. A mão secundária pode ficar fechada ou aberta. E você bate a de cima com essa configuração. Disciplina ou disciplina. Disciplina. A primeira, artes, que pode ser feita dessa forma, como se estivesse pintando. Artes. Olha, artes. Ou artes. Esse sinal é um pouquinho complicado, mas é o mais usado. Artes. Mão aberta e você fecha em S. Faz um círculo e fecha em S. Artes. Novamente, artes. Artes ou artes. Biologia. Veja a apostila, há uma variação, mas o sinal que nós mais conhecemos é o B em movimento, biologia. Então, disciplina, biologia. O B, biologia. Ciências é o C em movimento, ciências, disciplina, ciências. Educação física, educação física. Veja o sinal. E na apostila há uma variação fazendo isso aqui. Observem a apostila, depois vejam essas variações, mas o sinal mais utilizado aí, educação física. Novamente, educação física, girando o pulso e fazendo este movimento. Há lugares que fazem isso aqui, como atividade física também, educação física. Filosofia é o F nessa região, fazendo um círculo. Filosofia, filosofia. Você gosta? Filosofia? O F aqui, ó. Geografia, nós temos algumas variações. Tem pessoas que fazem só o G no espaço. Então, disciplina de geografia. Ou o G e o sinal de mundo. Geografia. E na apostila de vocês há uma variação. A configuração em G fazendo o sinal de mundo. Novamente, geografia. Disciplina, geografia. Geografia, olha o sinal de mundo. E gira. Geografia. Ou em G faz um círculo. Geografia, as duas mãos. Geografia. Faz o sinal que você sentir mais facilidade. Geografia, geografia. Ou que a comunidade surda da sua região utiliza. História. Nós temos duas variações, que é o sinal de história
o H aqui no espaço, e tem esse sinal para história, que também pode se referir a lembrar, história, lembrança, aqui nessa região, história ou história, nós temos essas duas variações. Na região do Triângulo Mineiro, nós utilizamos como disciplina este sinal de história. E esse aqui para contar algum tipo de história infantil, ou relembrar algum momento especial. Mas há lugares que utilizam este aqui como disciplina também, história ou disciplina de história. Literatura, nós temos esse, literatura ou literatura, literatura, literatura. Matemática, matemática. Tem outras variações e na apostila de vocês mostra este sinal para matemática. Matemática em 4, olha, aqui, matemática ou matemática. Português, português, olha a configuração das mãos nessa região. Português, novamente, português. Redação, como se fosse fazer um texto, olha a configuração das mãos como fica nessa região. Redação. Agora algumas frases. Disciplina. Qual você gosta? Novamente, olha, disciplina. Qual que você gosta? Eu gosto ou gosto? Português. Português. Disciplina. Qual você não gosta? Não gosto. Olha o sinal de não gostar. Verbo já acrescido da negação. Não gosto. Ciências. Matemática. Aí você vai acrescentando. Agora mais alguns verbos. Aprender, que vocês já conhecem. Aprender, entender. Então, libras ou libras, você entendeu? Verbos, você entendeu? Hoje, vocês aprenderam sinais ou vocabulário. Olha aqui o sinal de vocabulário. Vocabulário, verbos. Não entendi. Explicação. Olha, explicação, eu não entendi. Preciso, olha o sinal de estudar ou aula. Aula, está na apostila de vocês, este verbo também na página 54. Saber, olha o sinal, o verbo, relembrando aí, saber. Ou sei, batendo aqui, sei, saber, não sei. Dedo médio encostado nessa região e você vira o rosto. Não sei, sei, eu sei libras. Eu não sei verbos em libras ou em libras. Tenho. Olha o verbo ter. Tenho. Não tenho. Não tenho. É um verbo também que já está acrescido da negação. Não tenho. Tenho. Não tenho aula hoje de libras. Eu tenho. Tenho aula de libras hoje. Ainda não. O verbo não ter, mas no sentido de ainda não. Exemplo, você é casada? Ainda não. Ok, terminamos essa parte. Para a gente finalizar nossa aula, nós vamos ver alguns sinais referentes a alimentos. Então, alimentos ou alimentos, alimentação, comida, mais variedades. Olha, comer, variedades. O primeiro, alface. Alface, que também é o próprio sinal de salada. Olha a configuração e você faz isso aqui. Alface, olha, alface, ou alface, fechado e abre, relembrando como é alface, alface ou alface, olha este sinal, alface. Alho, como se estivesse amassando o alho, alho, cuidado que assim é farmácia ou manipulação, alho. Arroz, esfregando, arroz ou arroz, com os dedos juntos, mão fechada, arroz. Novamente, arroz. Batata, faz isso aqui e o sinal de fogo ou só isso aqui, batata. E o fogo, frita, batata. Beterraba é o sinal de cortar e o sinal de roxo. Beterraba, corta e faz a cor.
Beterraba, há outras variações, mas nós vamos focar apenas em um. Cebola, chorando e cortando. Cebola. Novamente, cebola. Ervilha, nós temos duas variações, com o indicador apontado, e você faz isso aqui colocando a ervilha, olha, como se fizesse a semente. Ervilha. Ou o sinal de verde, mas isso aqui, ervilha. Como está na apostila de vocês, existe este sinal para ervilha e existe este, que você vai colocando as sementes, ervilha. Agora o sinal de feijão. Feijão ou feijão. Cuidado que assim é apontador. Então, feijão ou feijão. Mandioca. Nós temos esse sinal como se estivesse cortando. Mandioca. Tem esse puxando. Mandioca. 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 E tem esse aqui dessa forma e corta. Olha. Mandioca. Mandioca. Puxando, como se estivesse arrancando a raiz. Mandioca. Pepino. Inhó. E gira. Pepino. Olha a configuração da mão. Pode ser em M ou dessa forma. Pepino. Novamente. Pepino. Pimenta. Na boca, olha, pimenta. Olha aqui, como se estivesse queimando, ardendo a boca. Pimenta. E para finalizar, o sinal de tomate. Corta. E o sinal de vermelho, ou vermelho. E dessa forma, fazendo o formato do tomate. Ou tomate. Só um exemplo de frase. Hoje. Cozinhou. Então, olha, hoje minha mãe cozinhou, fazendo a panela, ou aqui, cozinhou arroz e feijão. Tchau, pessoal. Boa aula, bons estudos. Um abraço. Tchau.